Bom dia, sou Adriana Soares, para quem não me conhece. Se gostarem do conteúdo deste canal, sigam o canal e compartilhem. Hoje vamos falar de horas, ok? O que é que as horas nos podem dizer quando nós as vemos repetidamente e sistematicamente? Eu para isso vou tirar aqui um conselhozinho primeiro. Uma abundância disfarçada. Aquilo que parece ser um desafio, na verdade, é o início de uma conquista. É a resposta às suas preces. Você vai compreender as razões por trás da situação por que está a passar quando tudo estiver resolvido. Confie na proteção e na sabedoria infinita do céu para responder às suas preces. Ok? Este é o conselho do dia. Vamos retomar novamente aqui está muito calor. Vamos retomar novamente aqui a gravar uns videozinhos. Então vamos falar sobre horas. Ver horas iguais no relógio é algo recorrente para muitas pessoas. Mas muitas delas nem percebem que aqueles números podem trazer uma mensagem do nosso subconsciente ou até mesmo do alto, dos planos superiores, ok? 11, 11, 12, 12, 21, 21, por exemplo, estes são números mestres, o 11 e o 12, invertidos. Há por detrás desta coincidência um significado, tendo em conta que se estes números forem vistos repetidamente, ok? Não é porque vocês viram uma vez que tem uma mensagem, mas se vocês notam que veem repetidamente sempre aquelas horas, devem ficar atentas. Se essa repetição o intriga ou a intriga, então vamos estudar sobre isso. Há inúmeras crenças em relação a este facto de vermos horas repetidamente, ok? Muitas pessoas se deparam com horas iguais e pensam, tem alguém a pensar em mim. É a primeira coisa que a maioria pensa. Outras acreditam que essa é uma possibilidade de fazer o quê? Um pedido ao universo. E de certa forma nenhuma nem outra estão erradas, ok? Mas o ver horas repetidamente vai muito mais além destes dois factos. Mas a verdade é que existem vários motivos diferentes para elas aparecerem. E cada motivo é pessoal, mediante a pessoa que está a ver a hora. O conceito da sincronicidade é parte da psicologia analítica, desenvolvida por Carl Jung. Eu pessoalmente sou fã deste senhor. Ele refere à ocorrência simultânea de dois eventos que, embora pareçam não ter qualquer vínculo causal, entre eles ganham significado para a pessoa que os observa quando são associados a algo. As sincronicidades do cotidiano representam um verdadeiro desafio à ideia da casualidade. Que a ideia da casualidade é nós achamos que aquilo é uma coincidência, ok? Para quem acredita nas coincidências. Quando experimentamos um momento como as horas iguais, por exemplo, podemos nos sentir desconfortáveis ou até mesmo começar a reparar em outros pontos de vista ao nosso redor. Por exemplo, sempre o mesmo número nas matrículas dos carros, na imensa coisa. Vamos supor que às 13h13 você recebe uma mensagem ou um telefonema de alguém em que você estava a pensar naquele exato momento. Por exemplo, esse número provavelmente passará a chamar a sua atenção com muito mais intensidade e isso é completamente normal. E essa é a natureza de uma sincronicidade. Por vezes a mensagem é clara, outras vezes não. Por exemplo, o número 1. O número 1 é sempre um sinal do anjo da guarda, porque o nosso anjo da guarda está por perto. Acredita-se que as horas do relógio são um método pelo qual estes seres espirituais, os anjos, podem se comunicar com o mundo material. As obras de Doran Wirth, médium e mestre da metafísica, nos permitem compartilhar as mensagens angelicais correspondentes a cada hora duplicada, ok? Todo este conteúdo que vai ser falado aqui não é meu, não foi eu que é deste senhor. Se você costuma ver sempre o mesmo horário, todos os dias, isso pode significar que o seu anjo da guarda está a tentar revelar-se a si.
mesmo que não o consigamos ver, que isso é muito difícil, mas ele quer-se revelar de alguma forma, ou através de cheiros, por exemplo, cheiro a morango, cheiro a baunilha, assim, coco, cheiros quentes que eles gostam. Procure por outros sinais, pois os anjos estão definitivamente a tentar avisá-lo de algum perigo ou mesmo já a protegê-lo desse perigo. Ou protegê-lo. Número 2. Uma pessoa está a pensar em si. Uma sincronicidade tem a capacidade de se mover no inconsciente coletivo. Sendo assim, se você costuma ver sempre o mesmo horário duplicado, isso pode significar que alguém nutre fortes sentimentos por si, mesmo que seja no anonimato. Para entender a natureza desses sentimentos, reserve um tempo para identificar as sensações que você tem na hora que vê aquele horário no relógio. Você será capaz de descobrir se essa pessoa está a preencher com energia positiva ou com energia negativa. Okay? Número 3. Uma entidade quer entrar em contacto consigo. Assim como um anjo ou uma entidade pode estar a tentar entrar em contacto consigo, pode ser, por exemplo, alguém que faleceu, um espírito mentor que deseja guiá-lo, um guia. De qualquer maneira, você deve prestar atenção à natureza dessa entidade. Se você se deparar com horas iguais sobre um contexto sobrenatural, o que é o sobrenatural? É a magia. O meu conselho é que você procure alguém que saiba lidar com essas entidades e peça ajuda. Ok? Imagine que você... Vou dar aqui assim um exemplo drástico. Imagine que vocês começam a ouvir barulhos estranhos em casa e olham para o relógio e é sempre aquela hora. É isso que estamos a falar aqui. Ok? Então, em alguns casos, podemos estar diante de um poltergeist. O que é um poltergeist? É um espírito com intenções malignas. Ok? Número 4. Você precisa de respostas. Quando enfrentamos desafios em nossas vidas, procuramos por respostas e normalmente dirigimos-nos ao alto, ao invisível. A arte da adivinhação geralmente permite-nos ter uma imagem mais clara do futuro e analisar as horas iguais também pode fornecer algumas chaves em relação àquilo que é o nosso destino de vida. Assim como a numerologia nos permite analisar alguns pontos da nossa vida, o estudo das horas duplicadas, que nós vemos o tempo todo, também podem ajudar a superar alguns obstáculos que nós temos vindo a enfrentar e que vamos empurrando porque não conseguimos contorná-los. Okay? O número 5. O seu subconsciente tem uma mensagem para si. Quando estamos a falar de subconsciente, pode ser mensagens de outras existências nossas, não é? E que estão lá bem lá atrás e que nós temos e que têm que vir ao de cima para serem resolvidas. O subconsciente compõe cerca de 90% daquilo que é o nosso ser. E ao contrário da mente consciente, nós somos incapazes de controlá-lo. Não temos como. Ele não possui livre-arbítrio e funciona quase como com um computador. Vocês ligam, digitam o que querem e está a andar. A mente consciente fornece um comando a ser executado, mas depois disso a ação ocorre quase como se fosse no piloto automático. Vocês ligam o computador e está pronto a trabalhar. Isso explica porque nós, às vezes, vemos horas inconscientemente, porque o seu subconsciente e o meu têm algo para nos dizer em relação a algo que está guardado lá, bem no fundo. Então, como interpretar agora os números duplicados no relógio, ou números iguais? Segundo a numerologia, essa interpretação pode ser bem simples, ok? Por exemplo, se recorrentemente nos deparamos com uma hora igual, como por exemplo, o mesmo exemplo, 1313, o número 1 e o número 3 trazem uma simbologia para nós, assim como a soma deles, 13, que dá 8, ok? Portanto, você deve a ver se vocês conseguem perceber isto de uma forma
vocês devem de ver qual é o significado de todos os números que estão envolvidos, até mesmo o número, a soma num dígito de todos esses números. O 1, o 3 e o 8. Para este momento da sua vida, principalmente se essas horas forem visualizadas por você sistematicamente, que estão constantemente a aparecer. Se por acaso as horas que você visualiza alcançam uma soma igual ou superior a 10, é só somar novamente os algarismos, ok? Por exemplo, o 1515 soma 1 mais 5 mais 1 mais 5, que dá o quê? 12. Depois, se forem somar 1 mais 2, que é dá o 3. Você deve pesquisar sempre que tipo de registros, o 1, o 5 e o 3. Sempre. Horas iguais, no subconsciente está envolvido, a ver se eu consigo fazer-vos perceber, porque as pessoas acham, vi 14, 14, como no nosso grupo, 14, 14, pronto, 14, não, para vocês terem uma mensagem nesse número, vocês imaginem, andam durante dias sistematicamente a ver aquela hora, ou seja, aquela hora, sempre naquela hora, naquele momento vocês olharam para o relógio. Quando nós vemos horas iguais, significa que o nosso subconsciente está a enviar uma mensagem, ok? Ver horas iguais no relógio pode significar que o seu subconsciente está a tentar entrar em contacto com o seu consciente. Se você normalmente se depara com essa situação, muitas vezes o seu subconsciente pode estar a enviar mensagens, ou às vezes até nem precisa de ser uma mensagem, pode ser um direcionamento, por exemplo, que pode ser interpretada de diversas formas, de diversas vertentes. Percebem? Por exemplo, vamos começar. Quando vocês veem 0101, o 0101, o que é? Está relacionado com aquilo que são os inícios, ok? Inicie um novo projeto, comece uma nova atividade física, comece um novo curso, aprenda um novo idioma, faça um novo corte de cabelo. O seu corpo e a sua mente estão ansiosas por novidade. É o que significa o 0101. Seja o que for que você está a fazer neste momento, já passou o prazo de validade. Tem que fazer coisas novas. O 0202 diz para quê? Que nós devemos de investir em novos relacionamentos sociais. Não tem que ser relacionamentos amorosos, pode ser novas amizades, conhecer novas pessoas, sair daquilo que é o nosso cotidiano. Novos amigos, novos grupos de frequentadores dos mesmos ambientes e novos colegas. O que é que vai fazer? Vai fazer com que você tenha uma renovação do espírito. Sucinta, e a descoberta nos torna pessoas mais sociáveis e mais amigáveis. O 0303 pede para nós equilibrarmos as nossas energias. O seu corpo e mente devem estar a oscilar muito entre as energias negativas e positivas, sem atingir um equilíbrio. Porque ao longo da nossa vida, todos nós vamos tendo isso. Temos energias positivas e energias negativas que andam a parar à nossa volta. Mediante aquilo que é o nosso estado vibracional, é que nós vamos captar a energia negativa ou a energia positiva. É por isso que é tão importante nós mantermos o equilíbrio. O alinhamento dos chakras, a nossa aura limpa. E como é que fazemos isso? Banhos energéticos. É o melhor, é o mais simples e é aquilo que é mais eficaz, porque é aquilo que nós não dependemos de outra pessoa, porque nós próprios fazemos os banhos. Só temos que ter uma pessoa que sabe fazer a manipulação das ervas. É como um farmacêutico. Há medicamentos que têm que ser manipulados. É igual. Se vocês encontram uma pessoa que sabe fazer a manipulação das ervas, vocês só têm que adquirir as ervas e fazer os banhos, uma vez por semana. Quanto muito, num estado inicial, o máximo será de 3 em 3 dias, num estado inicial. Porquê? Porque nós fazemos uma catarse, e normalmente a catarse dá-nos sintomas físicos. Vômitos, diarreia, náuseas, irritação, ok? Só por isso. Busca alternativas que te tragam para o teu centro e que esse centro seja um ponto de equilíbrio, ok? 0404. Cuidado com o excesso de preocupações.
Busque ser uma pessoa organizada, faça uma lista com as tarefas que precisam de ser feitas e vá realizando uma por uma até ter feito tudo e tirar o peso das preocupações de cima da sua cabeça. Isto também tem o número 0404, está muito ligado àquelas pessoas que procrastinam. O que é a procrastinação? É uma forma educada de dizer que aquela pessoa é preguiçosa, que não tem disciplina. Ok? Um dos métodos mais eficazes é mesmo este, para quem tem esse problema da procrastinação. 0505 pede para você se revelar. Por exemplo, o 0505 é um horário que muitos artistas veem, sobretudo aqueles que ainda não se mostraram ao mundo, por exemplo. Você pode estar a esconder-se do mundo, não estar a mostrar quem você realmente é e qual é a sua essência. Se você é tímido ou tímida, procure uma maneira de aprender a se expressar e aceitar com a terapia ou práticas de expansão ou práticas de expressão que pode ser o teatro, dança, representação, qualquer coisa. 6/6. Pede para você preservar o respeito e a sua privacidade. Significa que você está a expor demasiado a sua vida ao mundo. Nós não devemos nos fechar totalmente na nossa concha, mas a nossa vida não deve ser um livro aberto. Ok? Porque um livro aberto, muitas pessoas podem folhear. Você pode estar a interferir, ou a sofrer uma interferência, também pode ser isso, excessiva, em especial das pessoas que são da sua família. Por mais que seja bom estar próximo dos nossos parentes, o excesso pode desequilibrar os karmas, não é só o seu, também os deles. Cada um de nós, é óbvio que um pai ou uma mãe que vê um filho a passar por dificuldades, quando são dificuldades kármicas, e as dificuldades kármicas não há como fugir, nós temos que passar por elas. É óbvio que qualquer pai ou uma mãe passaria aquele karma por um filho, mas não é possível. Cada um tem que levar os seus karmas. Preserve a sua privacidade, não interfira no livre-arbítrio dos seus familiares e preserve-se energeticamente. Tapa o umbigo, faça banhos energéticos, use cristais, é tudo a mesma coisa. 0707. Pede para você buscar aquilo que é o conhecimento. Dedique-se mais ao seu lado intelectual, procure estudar algo que você goste, mas que esse estudo tenha que lhe trazer uma certa medida de prazer, seja prazeroso. O conhecimento é sempre bom e o conhecimento sempre aniquila a ignorância. 0808. Tenha mais atenção à sua vida financeira. É hora de colocar as contas na ponta do lápis. Ok? E balancear os seus lucros com os gastos para não adquirir dívidas. E o conselho é que inicie uma conta poupança, uma poupança para ter um dinheirinho do lado. 0909, coloque os pingos nos is, é hora de finalizar projetos, é hora de finalizar projetos que você começou e não terminou, ok? Se você tem algum projeto que perdeu interesse, elimine-o da sua vida de vez e persiga aqueles que você está a conseguir concluir, ok? Vamos dividir isto em duas partes. Daqui a bocadinho gravo o restante da aula, ok? Até já!